Cancro do fígado é, sem dúvida, um diagnóstico assustador, mas pode ter um final inesperado e feliz, como aconteceu com Jenny Silva, que nos vai contar como deu a volta a esta doença. Um grande aplauso para a Jenny. Olá, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estar connosco. Faça o favor de se sentar. Muito bem-vinda à nossa tarde. Bom, na realidade, quando nós falamos de cancro do fígado, falamos de um dos cancros mortais, um dos cancros mais assustadores quando se houve um diagnóstico e com uma série de preconceitos associados. Acho que toda a gente, quando pensa em cancro do fígado, pensa em alcoolismo, pensa em excessos. O seu caso não teve nada a ver com isso. Não. Mas gostava que me contasse um bocadinho da sua história. Este diagnóstico surgiu quando? Esse diagnóstico começou com uma simples ida no ginecologista. Eu fui a ginecologista. Tinha muitas candidíases, não é? Candidíase recorrente, o que eu nunca tinha tido antes. Uma candidíase, nem sabia o que era, aliás, sabia o que era, eu sabia, só nunca tinha tido. E não sabia como era estar com candidíase. E como eu tive muitas recorrentes, assim, toda semana, e fui à ginecologista, o ginecologista pediu as análises clínicas e viu que eu estava com a glicemia alterada. Encaminhou-me para a endócrino. A endócrino viu que eu estava diabética, adquirido uma Diabetes tipo 2? De tipo 2, e quis saber o motivo de eu ter me tornado diabética, já que eu não tinha... Já que não tinha diabetes antes, Não tinha diabetes antes e na família também não tinha histórico. Então ela me encaminhou para fazer uma ressonância abdominal. Sim. Ressonância... ultrassom abdominal. E viu-se que eu estava com o fígado horrível. E pediu uma ressonância. Da ressonância eu tive diagnóstico do carcinoma, de uma cirrose hepática e do carcinoma. Mas, portanto, saiu logo esse diagnóstico? Já saiu o diagnóstico com a ARM, já tive logo o diagnóstico que eu estava com um carcinoma. E, na verdade, depois que fiz o transplante, fiquei sabendo que não era só um tipo de câncer, isso era 2. Mas, para chegar ao transplante, não foi imediato? Não, não foi imediato. Aí fui para um hepatologista. A endocrinologista me mandou para a hepatologista. É a especialidade do fígado. Exatamente. A hepatologista, que é a doutora Mariana do Amadora Sintra, não me lembro a assinatura dela no momento, mas aí ela me encaminhou ao Hospital Curri Cabral para o doutor Vasco, se não salvo engano, Pereira, eu penso. E o doutor Vasco é que me deu a sugestão do transplante do fígado total, porque o meu fígado já não regeneraria. Não ia regenerar nada? Não, porque ele estava muito complicado. Ele estava assim, que na verdade o câncer não era o problema exato se eu tivesse somente o câncer, poderia ser retirado o quadrante e seguir em frente, regenerava e seguir em frente. Mas não, ele estava numa situação estava perda total. E depois houve aqui uma série de associações. Daqui a pouco vamos inclusivamente receber uma médica que nos vai ajudar aqui a decifrar tudo isto, mas chegou-se à conclusão que também, como já tinha tido contacto com o vírus da hepatite, não é? Sim, eu tive uma hepatite quando criança e como eu sou do interior de Goiás, lá no Brasil, não tínhamos acesso à medicina. Sim. Era tudo, eu morava na roça. A roça que a gente diz no interior, no campo. Sim, claro. Mas é no campo mesmo. Sim. É no campo, não é uma cidade. Não tem hospitais lá. É uma fazenda. Então a gente morava no meio do campo e a minha mãe, eu acho que tentou curar-me dali, que foi quando eu fui ter uma conversa com meu irmão mais velho, foi que ele disse, porque eu própria não me lembrava disso. Sim. E o meu irmão disse, se lembrar da minha mãe tratar com algumas medicações natural, porque achou que era uma icterícia. Exatamente, a pessoa fica de facto mais amarela. Isso. E os olhos amarelos também. Sim, mas não era somente uma icterícia que eu tinha. Eu tive uma hepatite que ela não foi curada. Certo, pois exato. E isso também veio a agregar.
Depois também tive problema, eu tenho uma coluna operada, que eu tive com problema, uma hérnia de disco. E fiz por aí uns 20 anos o uso de muita medicação para a coluna. E quando toda a gente fala tantas vezes sobre a automedicação, é óbvio que não foi causa única, não é? Não. E que os medicamentos se vão alojando no fígado, a verdade é que os médicos não andam a brincar quando falam connosco. É verdade. Jenny, como é que reagiu quando chegou o fígado para o seu transplante? Eu reagi, assim, eu sempre levei as coisas muito normais na minha vida, seja para um lado ou para outro. O transplante foi há pouco tempo, foi há um ano. Ainda não tem um ano. Foi dia 29 de novembro. De novembro. Então, eu já estava à espera que eles já tinham me comunicado, mandado a carta compromisso, de que me operaria do dia 4 de novembro ao 4 de abril. Certo. E então, com 24 dias, eu recebi a notificação de que eu deveria ir para o hospital e que tinha o fígado para mim. Fui lá, a minha filha que entrou um pouco em pânico, assim, chorou um bocado, eu não fui, linda, maravilhosa. E o pós-operatório, como é que foi? Sim, o pós-operatório é um pouquinho complicado, porque tem ali um enorme corte e algumas coisinhas. E tem umas bolsas para sugar ficam durante um tempo. Durante o tempo. Mas eu fui de uma recuperação assim incrível, porque tinha pessoas que já estavam lá 20 e poucos dias e que não saíam. Eu entrei e saí primeiro do que todo mundo. Com 12 dias eu já estava indo lindamente para casa. Qual é a sua profissão? Eu sou gastrônoma. Ou seja? Formada em gastronomia. Eu fiz uma faculdade de gastronomia, eu sou chefe de cozinha. É em Lisboa? Ah, sim, agora eu trabalho aqui. Sim, maravilha. Sim. E, portanto, hoje em dia sente-se saudável? Sim, sinto-me bem. Sim. Assim, há dias que, claro, acho que também todas as pessoas que não eu não funciono normalmente como todo mundo, tem ali umas regras, né? Quais? Por exemplo, eu tenho que acordar cedo. Eu não posso falhar a minha rotina. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que tomar medicação, eu tenho que comer no horário, eu tenho que estar em movimento. Se eu não estiver fazendo algum tipo de trabalho, eu tenho que fazer uma atividade física. Tem que se mexer. Porque eu tenho que gastar aqui o açúcar do sangue, porque eu fiquei muito docinha. Ficou docinha demais, não é? Eu fiquei doce demais. Exato. Eu já era um mel e agora então... E agora está aqui nesse está pote. açucarada. Exato. Vamos então convidar para se juntar à nossa conversa uma médica que conhece bem este caso. É a doutora Joana Branco, é médica gastroenterologista. Um grande aplauso, por favor. Olá, doutora Joana, faça o favor de sentar. Bem-vinda. Bem-vinda à nossa tarde, obrigada por estar connosco. Bom, antes de mais, se calhar o ideal era apresentar aqui esta questão do cancro do fígado. Exato. Até porque, na verdade, quando falamos sobre cancro, há, de facto, cancros quase bandeira, infelizmente, não é? Conhecemos mais sobre o cancro de mama, do pulmão, do estômago, mas não se fala assim tanto quanto se deveria num país como Portugal sobre o cancro do fígado, mas, de facto, é um cancro muito fatal, muitas vezes. É verdade. Muito boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos. Antes de mais, se me permitir, vou só aqui complementar a informação que a Jenny nos trouxe e dar mérito devido a alguns dos médicos que fizeram parte de toda a equipa e que fazem ainda parte da equipa que tratou e que trata a Jenny, que é a doutora Mariana Cardoso, a hepatologista, e o doutor Vasco Ribeiro, o cirurgião de fígado. Porque, de facto, estas doenças implicam um tratamento, uma equipa multidisciplinar. Claro. Exatamente, a palavra multidisciplinar é aqui muito importante. Mas, como a Tânia bem dizia, o cancro do fígado é, de facto, um cancro que muitas vezes não é falado e ele é tão importante porquê? Porque todos os anos no nosso país afeta 1.500 pessoas e provoca 1.200 mortes. Portanto, conseguimos ver aqui o impacto de facto. E a nível mundial é o 6º cancro mais comum do mundo e o 3º maior em mortalidade. Portanto, nós temos aqui um problema de saúde pública e é essa a mensagem que nós queremos passar. E através da APEF, que é a Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, que lançou neste mês de outubro o mês da consciencialização para o cancro do fígado.
sob o lema A Prevenção Faz o Fígado. Muito bem. Então, antes de irmos à prevenção, gostava só de tentar perceber as causas. Lá está, sempre muito associado ao álcool, não é? Nós sabemos que é muito associado ao álcool, mas isso não é sinónimo. Exatamente. Não é? Há muitas pessoas, como o caso da Jenny, que obviamente via socialmente, não é? E que também faz parte de saber viver e de estar bem em sociedade, mas não é essa a questão, não é só uma pessoa alcoólica que tem cancro do fígado. Exatamente. O cancro do fígado é um cancro que surge essencialmente em quem já tem uma doença crónica do fígado. E é aí que levamos à questão de como é que nós temos esta propensão a ter a doença crónica do fígado. Neste caso, a Jenny contou-nos aqui bem a questão da hepatite B. As hepatites virais, nomeadamente a B e a C, são uma das causas de doença crónica do fígado. A Tânia estava aqui a relembrar bem a questão do álcool, e o álcool é aqui, temos aqui um binómio, portanto, o álcool de facto é uma das causas de doença crónica do fígado e de cirrose, que é um termo vulgarmente conhecido, mas quando dizemos que uma pessoa tem cirrose, nem sempre, e longe disso, ser só o álcool. Ou seja, o álcool é só uma das causas, temos muitas outras causas, hepatites virais, álcool, e hoje em dia das doenças mais prevalentes a causar a doença crónica do fígado, a diabetes, a hipertensão, o excesso de colesterol e triglicéridos, o excesso de peso e a obesidade. Portanto, aqui um papel que podemos ter muito preventivo também a tentar evitar. Depois temos outras doenças mais raras, mais genéticas, autoimunes, que essas não são tão modificáveis por nós. Mas depois há aqui outra questão, é que esta doença, o cancro do fígado, não tem sintomas, a menos que seja já numa fase muito avançada. E o caso da Jenny, mais uma vez, é aqui um exemplo desta doença silenciosa, assintomática, e que só muitas vezes em estadios já muito avançados, em que já não é possível, infelizmente, o tratamento, que aqui felizmente foi possível, é que podem dar sintomas, e esses sintomas são desde a icterícia, que estávamos aqui bem a falar, que é a pele e as mucosas amareladas, as náuseas e os vómitos, a dor abdominal no quadrante superior direito, que é tipicamente onde se localiza o fígado, e, portanto, aqui vários sintomas que nos podem alertar, mas já numa fase mais tardia. Daí a importância da prevenção. E aqui no caso da Jenny até foi através também do diagnóstico da diabetes e de uma alteração das enzimas do fígado, portanto, das análises que traduzem como é que o nosso fígado está a funcionar, que é uma análise que se faz de rotina. E que as pessoas deviam fazer anualmente, como se sabe, não é? Exatamente. Agora, afinal, vamos então falar sobre prevenção. De alguma forma, ainda está muito nas mãos de cada um de nós poder evitar estes problemas de saúde. Isso mesmo. Temos as tais causas que não são modificáveis das doenças genéticas ou autoimunes, mas temos a maior parte das causas são modificáveis. E como é que podemos preveni-las? Através de coisas tão básicas, mas às vezes muito difíceis de fazer, como sejam a nossa alimentação, portanto, diminuir o consumo de álcool e de gorduras, moderar o consumo de bebidas alcoólicas, ter cuidado para tentar evitar o excesso de peso e obesidade, portanto, praticar também o exercício físico para ajudar. E depois, na parte das hepatites virais, aqui é o papel da vacinação da hepatite B, termos cuidado com a partilha de objetos de higiene pessoal, cuidados com relações sexuais de risco. Todas estas medidas vão nos ajudar a diminuir, portanto, podemos ter um papel ativo na prevenção das doenças do nosso fígado. Muito bem. Jenny, já percebi que tem alguns cuidados de saúde especiais nesta altura, mas sente-se uma mulher capaz, autónoma, independente, saudável, a trabalhar, etc. Que conselho é que daria a quem está lá em casa e que provavelmente não segue nenhuma destas indicações que a doutora disse? Que comece a seguir as indicações e que ao menor sinal de algum desconforto e alguma mudança no próprio corpo, que vá fazer a verificação e descartar qualquer possibilidade que venha a ter, né? Porque eu tive alguns sintomas, mas não fui ao médico, né? Desvalorizei aquilo, não fui ao médico verificar, somente quando foi muito incômodo, que foi o caso da candidíase. Mas eu já tinha lá algumas coisas nas unhas, no cabelo, a pele um pouco ressecada, as unhas muito fracas, o cabelo começou a ter uma queda,
coisas que eu não tinha antes. Exato. Porque dor eu nunca senti nenhum outro tipo Sim. de desconforto. Pois, mas doutora, é tal coisa, não é? O corpo avisa-nos sempre e para-nos se nós não quisermos parar sozinhos. Portanto, Completamente. o ideal é ir Exatamente. fazendo sempre análises e tomar conta de nós. Muito obrigada às duas por terem vindo à nossa tarde. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos.